Vamos embora, começar o nosso giro, o nosso noticiário, e a gente abre o programa de hoje falando do Galo. Matheus Oliveira, conta pra gente quais são as quentes do Atlético nesta sexta. Pois é, Rafa, o Atlético treinando agora à tarde no CT do Grêmio, visando o jogo de amanhã, últimos preparativos para enfrentar o Internacional. Duelo deste sábado às 9 da noite no estádio Beira-Rio, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo em busca da sua terceira vitória consecutiva, tentando emendar também 5 jogos sem perder, o que não acontece desde maio, ainda sob a era Cudê. Cudê que inclusive estará à beira do gramado amanhã, só que do outro lado. Ele é o comandante do Internacional e deve inclusive colocar time reserva. É um tema que a gente vai discutir ao longo do programa. A grande questão nesse time do Atlético: quem substituirá Otávio? O volante está suspenso pelo 3º cartão amarelo. É uma dúvida que a gente tem. Vamos aguardar aí a escalação do Galo amanhã para pegar o Inter, para saber se o Filipão vai colocar o Edenilson, que é quem tem as características mais parecidas ali na posição. Vai recuar um pouco mais o Zaratio, recuar o Alan Franco, vai colocar 2 meias, o que não é habitual no esquema do Felipão. É a dúvida que a gente tem, viu, Rafa? Vou aproveitar para chamar o Breno Galante, que desde ontem está em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Ô Breno, boa tarde para você. E aí, alguma pista de quem será o substituto do Otávio? Um abraço para você. Boa tarde, Rafa, boa tarde aí ao Matheus, Lélio, Dimara, Seabra e a turma de casa. Primeiro, dizer pra vocês o seguinte, né? Vocês me aterrorizaram de que eu pegaria um frio danado por aqui, pra eu poder trazer gorro e tudo mais. Eu trouxe e ó, sol que tá fazendo aqui em Porto Alegre, hein? Dia bonito, uma temperatura ótima. O Atlético, como o Matheus disse, tá acabando seu treinamento agora aqui no CT do Grêmio. E, poxa, tô me sentindo em Belo Horizonte aqui nesse clima. Que permaneça assim, viu, senhores? Ontem eu tava aqui à noite, o Rafa, e o Atlético chegou bem tarde, né? Chegou aqui 00:45, porque o voo atrasou em 1 hora, e acabou que isso, eu acho que espantou um pouco os torcedores. A gente não teve a presença de torcedores aqui para receber a delegação, mas eu posso te dizer uma coisa: o time já veio definido de Belo Horizonte, Rafa. Essa dúvida o Filipão não trouxe para cá, não. Esse treino que ele fez agora aqui em Porto Alegre foi mais um treino para poder acertar uma questão técnica daqui, de alguma jogada, mas a questão do titular, do time titular, ele já veio definido. A gente sabe que nesse treino no CT do Grêmio sempre tem olheiros que ficam por lá para poder espiar daqui, espiar de lá, e o Atlético, claro, não ia dar esse mole, né, pro time do Inter para saber a escalação ontem. Eu tô aqui na porta do hotel, Rafa, porque a qualquer momento o time do Atlético pode chegar aqui. Então, se bobear, nós ainda podemos até registrar essa presença do Atlético por aqui, viu, Rafa? Então você não tem nenhuma pista de quem vai ser o substituto? Ô, Rafa, eu tenho a impressão, isso aí não é informação, mas eu acho que ele vai de Edenilson. Sendo bem sincero com você, eu acho que ele vai dar essa moral pro Edenilson pela minutagem que ele tem, né, pela experiência dele, pelo momento. A gente sabe que o Alan Franco tá voltando de uma lesão, ficou fora alguns jogos, não foi muito utilizado ainda pelo Filipão, apenas 5 partidas. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Edenilson, Rafa. Aí eu distribuo o jogo para os nossos comentaristas. A gente já debateu isso aqui ao longo da semana, desde que o Otávio foi suspenso na partida passada, né? Eu acho que não vai fugir muito a lógica, e eu também concordei que vai ser o Edenilson. Acho que não vai ter muita invenção de moda não, viu, Seabra? Eu também acho que não. Na verdade, pra mim, assim, eu não seria o meu, mas nesse momento eu não escalaria o Edenilson para fazer essa função. Para manter mais ou menos, que também não é tanta função, mas para manter eu colocaria o Alan Franco ali para fazer essa função. Mas eu tenho quase que certeza, e aí eu concordo com o que o Breno disse, ele vai de Edenilson, pelo que a gente já viu de outras escalações do Filipão, até alguns jogos que a gente já comentou e tal.
De repente ele muda o esquema, põe o Edenilson ali, ele já escalou o Edenilson ali de cara, ele já mudou o esquema e pôs. Então eu acho que ele vai de Edenilson até pela experiência, né? Sem firula, né, Edmar Oliveira? Eu acho. Eu acho que ele vai de Edenilson. Você sabe que eu queria ver o Zarate jogando nesse time titular aí, já que tem uma vaga sobrando na meiuca. Mas o problema, né, Rafa, é a questão dos dois volantes, né? Aí você vai colocar muito, quem pra ser o volante? O Zarate pra mim é ser ele titular também, mas aí é um volante mas, só. Ó, o Lélio, eu já comentei isso aqui, Lelão, o Zarate, ele, na época do Racing, ele tinha uma característica de ser aquele enganche e ele roubava a bola pra caramba também lá, viu? E com o Lucas Gonçalves, né, depois da passagem do Sampaoli, ele foi segundo volante em alguns jogos do Campeonato Mineiro. Segundo não, foi até primeiro e se encontrou bem. Mas eu também acho que o Filipão vai fazer o simples, né? Como ele fez no jogo contra o Atlético Paranaense. Quem não jogou no dia foi o Batalha, entrou o Edenilson para jogar ao lado do Otávio. Agora não tem o Otávio, vai jogar o Edenilson ao lado do Batalha. Eu acho que vai ser dessa maneira. Pô, esse resfriado aí, hein? Putz. Que isso, Lelão? Tá todo mundo entupido, viu, velho? Não é exclusividade sua, não. É difícil, né? 40 graus, agora 18, aí isso, arrebenta qualquer cidadão, né, malandro? Vai pro ar-condicionado, sai do ar-condicionado, pega o bafo no corredor, é isso aí. Tô aqui numa tussição. Não, o Seabra meu pai do céu, tuberculose. Mas aqui a gente te cura. Sério? A gente até chegou a falar dos 3 zagueiros também, mas depois do que aconteceu com o Gemerson, acho que, né, não. E também porque muda muito o esquema. E como ele, na coletiva, depois do último jogo, ele falou, o time é esse aí, não é só o time é esse aí, o esquema de jogo é esse aí. Então, acho que pra mexer o menos mesmo é o Edenilson. Até viu o vídeo do Breno Galante, viu, Breno? A sua coluna que você mandou hoje à tarde pra gente, falando sobre a questão do Gemerson, né? Que Filipão, Rodrigo Caetano e Companhia Limitada não ficaram nada satisfeitos com o que aconteceu com o Gemerson. E se o Filipão já tinha falado no jogo passado que o time é esse e ele tava no banco, dando motivo ou não, o Gemerson já seria o reserva na equipe. Agora então, hein, Breno? Ô Rafa, ontem após a chegada do time do Atlético aqui, eu pude ficar conversando com algumas pessoas do staff do Atlético e realmente me passaram essa informação de que o Rodrigo Caetano e o Filipão não gostaram nem um pouco dessa situação, até porque um dos pontos altos dessa administração do Atlético, do Rodrigo Caetano, é você não ter problema extra-campo, nenhum tipo de situação como essa, né? E tanto que o Gemerson foi multado. E tem um agravante que eu imagino que pode acabar acontecendo com o Rabelo ficando liberado aí pro próximo jogo. Eu imagino que ele já deve estar à disposição pro jogo contra o Curitiba. É bem provável, viu, Rafa, que além de perder um pouco da moral com o Filipão, o Gemerson perca aquela primeira vaga como sendo o primeiro suplente e talvez se transforme em segundo suplente desse time, viu, Rafa? Como o Breno bem falou, o Rabelo não viajou para Porto Alegre, né? Havia até uma expectativa de que ele fosse relacionado, porque treinou nesta semana com os demais colegas, mas ficou em Belo Horizonte, sendo preservado, vai ficar um pouco mais de tempo aí nessa readaptação, né? Depois de tanto tempo longe dos gramados, desde aquele jogo de volta da Copa Libertadores contra o Palmeiras, foi quando ele se lesionou, teve a lesão muscular na coxa esquerda. Também ficou de fora dessa viagem para Porto Alegre o atacante Alisson. E aí, por causa de um incômodo no músculo adutor da coxa direita, não é opção para o Felipão diante do Internacional. Jogadores que viajaram pro gol, as opções do Felipão: Everson, Gabriel Delfim e Matheus Mendes. Laterais: Mariano, Saravia e Arana. Zagueiros: Fux, Gemerson, Lemos e Hever. Pro meio-campo: Batalha, Edenilson, Alan Franco, Johan, Igor Gomes, Patrick, Zarate e Pedrinho. Pro ataque: Hulk, Paulinho, Pavon, Allan Kardec e Edu. Rafa Leal. É isso, gente. Ô Breno Galante. Quem seria esse? Cadu, né? Cadu. Cadu. Falei, Edu? Falou, Edu. Falou. Ó,
Eu falei, quem seria Edu? Interrogação. Eu passei batido. Bem que o senhor escutou, Lelão. Aqui, ainda falando sobre os jogadores do elenco do Atlético e o Otávio, né? Que não tá no jogo de hoje. Breno Galante bateu um bate-papo com ele, né? No canal do Breno. E a gente tem alguns trechos aqui que você julgou assim mais interessantes, né, Breno? Do bate-papo com o Otávio. E queria que você chamasse aí pra gente rodar os vídeos aqui no nosso programa. O primeiro trecho é ele falando sobre a convivência com o Felipão, né? Rafa, ontem, né, tive essa oportunidade de bater esse papo com o Otávio lá no canal do YouTube Breno Galante. O Otávio é um cara que ele fala muito bem, se posiciona muito bem, então foi uma entrevista muito legal, muito esclarecedora. E o trecho separado aí, ele começa a falar sobre esse dia a dia com o Felipão, né? Eu não me canso de dizer que todas as vezes que eu converso com a turma do Atlético, todo mundo elogia muito o dia a dia com o Felipão, e o Otávio falou um pouco sobre esses bastidores do dia a dia com o Felipão, Rafa. Eu queria que você falasse um pouco do Felipão e do dia a dia com o Felipão. O Felipão, sempre, todas as vezes que eu falo, o Felipão, sobre o currículo dele, sobre a história dele, não preciso falar porque todo mundo já sabe. Um atleta que ganhou tudo dentro do futebol. Mas sobre o dia a dia e a pessoa dele, ele pega no pé, ele briga, ele na hora que tá fora de campo ele brinca, conversa, faz com que o grupo seja sempre bem, feliz, todo mundo. É um cara que sabe boa gestão de grupo, e na hora que tá dentro de campo ali, as coisas que quando não sai do jeito que ele quer, ele cobra, ele para o lance, briga, que as pessoas às vezes veem o Felipão meio tranquilão, meio sossegadão, acham que tá ali só pra tá marcando, mas é nada, cara, é uma cobrança, dá dura quando tem que dar dura, brinca quando tem que brincar, solta as piadinhas quando tem que soltar, mas na hora do trabalho, quando ele começa, a gente fica às vezes até meio boladão, que ele cobra mesmo, cobra intensamente, mas assim, muito bom, trabalho no qual eu falo que tenho aprendido cada vez mais, um técnico que a parte de bola parada trabalha intensamente, blocos defensivos, procura fazer com que a equipe seja cada vez mais aguda, definição de jogada, ter volume de ações, né? Então tenho evoluído e procurado cada dia mais aprender, porque eu tenho certeza que tem acrescentado muito na minha carreira. Aprendizado, né? O cara ter ali a oportunidade de trabalhar com o Felipão, né, gente? É outro papo. E o Otávio falou também sobre mais uma questão, né, Breno Galante? Ele falando sobre a expectativa pro jogo de amanhã contra o Inter, né? Pois é, Rafa, eu até achei que você teria pegado a da bola aérea, mas vamos falar do Inter, né? Porque é uma boa, o Otávio conhece muito o Kudê, né? O Kudê foi treinador do Otávio, conviveu, ele sabe os bastidores, e inclusive ontem o Otávio não quis falar sobre como foi a saída do Kudê, se houve algum tipo de problema, alguma questão no vestiário que o Kudê falou com os jogadores. Ele só deixou claro o seguinte, que isso já foi solucionado e falado pela diretoria, que ele, Otávio, não ia querer criar mais nenhum tipo de polêmica envolvendo o nome dele ou o nome do Kudê. Aí eu fiquei naquela dúvida levantada pelo Lélio, será que os jogadores vão cumprimentar o Kudê todos amanhã? Fiquei meio curioso para saber disso e não tenho certeza muito não, Rafa, mas ele falou aí então da expectativa pro jogo contra o Internacional. Como é que você tá vendo esse confronto entre Atlético e Inter, Gustavo, aqui? Então, sem dúvida, é um confronto dificílimo, né? E principalmente das equipes do Kudê, eu que já tive, né, trabalhado com ele um tempo e já conheço bem, ele deixa sempre essa chama acesa em todos os atletas, não tem titular e nem reserva. Ele trabalha todo mundo igual, deixa sempre, ele faz a rotatividade, coloca todo mundo para jogar. E nesse jogo, principalmente, eu tenho certeza que os atletas que forem entrar, por mais que ele não tenha sido titular na Libertadores, são atletas que vêm jogando. Brasileiro, tendo uma outra competição, tendo a oportunidade de atuar. E vai ser um jogo muito difícil, mas a gente se preparou bem, a gente tá vindo numa crescente. Tenho certeza que a equipe do Inter está preocupada também. Eles precisam de uma vitória, porque eles não podem estar só pensando na Libertadores, que eles estão precisando de pontos, né?
E a gente sabe dessa importância que é fazer um grande jogo para afirmar tudo aquilo que eu venho falando, que a gente vem falando todos os jogos. O Atlético, quando a gente fechou ali o primeiro turno contra o Bahia, a gente fez um pacto, falou, a gente precisa de fazer 19 finais e cada jogo é muito importante para a gente conquistar o nosso objetivo. A gente não pode estabelecer, vamos ficar entre os três, não. A gente tem que cada jogo tratar como uma final, uma decisão. A gente já falou esses dias de novo durante a semana, não vem achando que vai ser um jogo fácil, que a equipe do Inter está pensando em Libertadores, que não tem jogo fácil, vai ser uma decisão, uma final para nós. Gente, jogo fácil certamente não será, mesmo o Inter tendo um time majoritariamente reserva, né, Matheus Oliveira? É isso, a expectativa não, né? Vai ser na prática também. O time todo reserva do Internacional, já que tá em meio a essa decisão de semifinal da Copa Libertadores, jogou na última quarta-feira, joga na próxima quarta-feira contra o Fluminense, dessa vez em casa. O primeiro jogo ficou empatado no Maracanã 2-2. Então, Eduardo Cudê, como a gente já bem conhece, fez isso inclusive na Copa do Brasil com o Atlético, que em muito ajudou na sua demissão, né? O Atlético sendo eliminado da Copa do Brasil pro Corinthians, depois que ele não colocou o Hulk para jogar, principal jogador do Atlético. Então ninguém tem dúvida, o time do Inter vai ser reserva amanhã. Não vai poder contar inclusive com o goleiro Rocher, que tá com desconforto na região lombar. O Kehler deve ser o titular do Inter amanhã. Ele não joga desde 13 de setembro, faz pouco tempo. Na derrota por 2-1 pro São Paulo. Não tem o lateral direito Bustos, não tem pro meio campo o Carlos de Pena, os dois estão suspensos. Provável Inter para pegar o Galo: Kehler, Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernandes e Dalbert, Gabriel, Bruno Henrique, Campanharo e Gabriel Barros. No ataque, Luca e Luiz Adriano. Agora, ele, só para completar, ele leva os titulares no banco, né? Se a coisa encrencar, sim, porque no Campeonato Brasileiro, o Cudê até falou que não tá dormindo direito, porque ele falou assim, eu saio do otimismo, né? Da Copa do Brasil, de ter feito um bom jogo lá e tal, e caio na preocupação do Campeonato Brasileiro, porque a situação não tá fácil para ele. Então, ele não quer dizer que ele tá assim, ok, é reserva e tal, não. Ele tá disposto aí a entrar com os caras se a coisa não ficar boa para eles. Então não é essa facilidade toda que o Atlético vai pegar, não. E ele fez isso com o Internacional durante 4 jogos, né? Acho que ele utilizou e fez exatamente essa tática. Entrou com reserva, segundo tempo ele começou a lascar os caras e aí para tentar resolver o problema do Campeonato Brasileiro. Então não é assim, que bom. Ele fez mais isso contra o Flamengo. Ele entrou com meio time reserva e terminou com o time titular. Amanhã ele vai começar com o time todo reserva, né? E aí ele tem 5 substituições. Né? Não, eu preferiria jogar contra o time titular. Também acho. Sabe? Agora que é reserva ou não é, de repente não há uma discrepância tão grande. E a tradição do Internacional também, se tiver jovens jogadores aí, é uma formação de excelência que tem o Esporte Clube Internacional nas suas categorias de base. E é um clássico do futebol brasileiro. E um jogo excelente para o Atlético confirmar a sua ascensão dentro da competição. E se depender do retrospecto recente, o Atlético pode ficar otimista. Nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu 1 pro Inter. Mas o que perdeu ano passado foi uma traulitada de 3-0 na estreia do clube. Jogou mal, né? Nossa senhora. Não jogou mal, jogou nada. Eu ia dizer só que sobre essa coisa de titulares, os titulares com certeza estão com a cabeça na Libertadores, né? E aí entra os reservas querendo mostrar que podem também tentar alguma coisa ali. Pode ser bem perigoso isso aí também. E sem a responsabilidade, sem aquele peso, né? Sim. Temos que ganhar, a obrigação ganhar, o que facilita. É isso aí, o Tchatcho Cudê tendo pouco tempo para trabalhar, né? Afinal, já voltou do jogo contra o Fluminense e teve o quê? Bem dizer, 2 dias aí para trabalhar essa equipe. O Breno Galante, que ontem até disse que teve lá no CT do Internacional acompanhando o treinamento. Tava vendo aqui também uma outra questão, só que a internet não está me favorecendo. Não. Mas, ô Breno, só um detalhe: o treino do Galo no CT do Grêmio, ele começou por volta de 3 da tarde, não é isso? E já acabou. O Atlético
já encerrou lá, tá saindo, a turma já me comunicou aqui que o time tá saindo de lá agora, né? E já tá encerrada, é a última atividade por aqui, os jogadores chegando, aí tem aquele tradicional lanche, deve ter um bate-papo ainda com o Filipão hoje, ele gosta de uma conversa, amanhã ele também tem outro bate-papo com o time antes da saída pro estádio. O time sai daqui 7 horas da noite, com a previsão de chegar no estádio 7h25, jogo previsto para as 9 horas, marcado para as 9 horas, Rafa. E claro, com transmissão aqui da nossa equipe de O Tempo Esportes. Quem tá nos comentários é você amanhã, Dimara? Sou. Então você, Pedro Abílio e Giovana Pires. É isso, gente. Só registrar aqui os recados dos nossos ouvintes, já que a internet não me favorece, mas eles ficaram registrados aqui no nosso WhatsApp, que é o 31988100917. A Elaine tá aqui na sintonia conosco. Não é a minha Elaine, não. É outra Elaine. De Salvador, não? Não, Elaine não ouve programa de esportes. Ela torce pro Bahia, deve ter uns 4 anos que ela não vai à Fonte Nova. Você contou pro pessoal que ontem você se transformou em quase uma Xuxa? Nossa, gente, mãe, vocês não têm que noção vergonha, como esse gente. menino, ontem a gente tem visitas aqui, né? Da criançada, o pessoal que vem conhecer as dependências, conhecer as pessoas, a rádio e tudo mais. Ontem foi ele, a estrela da companhia. Meu Deus. A criançada toda em volta dele. Não, deixa eu contar que foi bonito demais, sabe por quê? E por isso que eu gostei muito, porque os meninos falavam assim, eu quero um autógrafo pro meu pai, eu quero um autógrafo pro meu avô, ou seja, né, eles sabem, né, e tudo relacionando, foi muito bonito, e ele foi de uma tranquilidade, uma paciência com os meninos, eu amei. Aí quando acabou eu falei, quando é que você e Elaine vão encomendar o baby? Vai ser um paizão, viu? Tá fácil. Vai ser um paizão. Didi tá querendo ser tia. Eu quero. Adoro. Você tá igual minha mãe. E aí, eu vou ser vó quando? Eu falei, tá fácil, mãe. A sua nora mora a 1.400 quilômetros de distância. Tá ali. Tranquilo. Mas foi lindo, gente. Foi lindo demais. Muito legal mesmo. É muito legal a turminha que vem aqui. Inclusive, hoje não tivemos visitas, mas eu já fiquei sabendo. Semana que vem tem mais, inclusive da mesma escola da menina que mandou o recado pra você, viu, Lélio Gustavo, lá no WhatsApp. Também linda, fofa. Bacana, né? Pô, demais. Nosso público infantil sempre importante, dá muita atenção. Eu falei isso pra essa pessoa que tá aqui do nosso lado. Vamos aguardar, tem que ter responsabilidade e planejamento com o que faz. O Ariel Rodrigues tá falando aqui no WhatsApp, reservas ou não, o jogo é duro, então espero que o Galo não recue após abrir o placar. A tendência, né? Já tá otimista, né? Espero que o Galo não recue após abrir o placar, ou seja começa vai a abrir. É um otimismo com já começa misto recuado, né? Normalmente. Mas assim, claro, é o esquema do Filipão, né, gente? Mas amanhã é jogo pro Atlético vencer, então também não pode ficar com as costas na parede o jogo todo, né? Tem que ter a postura que teve lá em Curitiba. Quando o Atlético Paranaense assustou, o Atlético estava pressionando, né? Já fez o gol rapidamente e foi assim no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, eu não diria que ele recuou, ele foi empurrado para trás. O Atlético Paranaense imprimiu o ritmo que ele está acostumado a colocar no jogo lá dentro do seu estádio, mas é diferente, porque aí a grama natural também, né? Então, vamos ver. Tem isso também. Às vezes não é o time que recua, é o outro que vem pra cima e melhora no jogo e aí fica complicado, né? Só um detalhe, Breno e Matheus, eu confesso que eu não tô lembrando de cabeça agora a lista de relacionados do Galo. O Rubens tá fora dela? Não, Rubens tá no meio campo. Tá no meio campo. Tá relacionado. Tá relacionado. É porque o ouvinte mandou mensagem aqui, cadê o Rubens na lista de relacionados? Ele tá lá, viu, Júlio César? Na lista de relacionados do Galo, ele aparece ali perto dos laterais, mas na minha eu coloquei ele como meia. Porque de mas fato ele já foi meio, improvisar. né? O que ele tá falando, com certeza, tem a ver com o substituto do Otávio, né? Porque ele já atuou por ali também, né? Inclusive tá sumido o Rubens, né? Tem ganhado poucas oportunidades. Muito. Tem tempo, né? Nem na volância ou na meiuca, tampouco na lateral, né? Pois eu vou até puxar a capivara aqui pra ver quanto tempo tem que o Rubens não entra num jogo. Você lembra disso aí, Breno? Quando foi a última vez? Eu acho que foi contra o Corinthians, viu?
O Breno, já a gente restabelece contato com o Breno Galante. Contra o Corinthians, Brasileirão? Brasileirão, a derrota aqui por 1-0. Aquele jogo sábado à noite. E que o Pracidelli simplesmente tirou o Arana e colocou o Rubens. Não adiantou muita coisa. É o último jogo que eu me lembre que ele tenha participado. A não ser que ele participou de um dos 2 jogos contra o Palmeiras pela Libertadores, mas agora eu não vou me lembrar. São 5h31. Ô, Matheus, vamos falar do Arana também, né? O Arana foi julgado pelo pleno do STJD pela expulsão diante do Goiás. Ele deu uma cotovelada no lateral direito Maguinho e aí tomou 2 jogos de suspensão na primeira instância. Agora, na segunda instância, é reduzido para 1 jogo. Ele já cumpriu esse jogo diante do Flamengo. Está liberado para enfrentar o Internacional. O Atlético, que inclusive eu fiz um levantamento, é um dos mais indisciplinados do Campeonato Brasileiro. Terceiro que mais fez faltas, 389, média de 16 por jogo. Segundo com mais cartões amarelos. Quinto com mais cartões vermelhos. Quem que você acha que é o mais amarelado desse time do Galo, hein, Rafa? O mais amarelado, Hulk. Maurício Lemos. Com 9 cartões. Só. O Hulk vem em seguida com 8. E o Hulk. O chute foi bom. Foi bom. E o Hulk, inclusive, é o jogador. Aliás, é o segundo jogador. Não, é o primeiro mesmo, junto com Batalha, que mais faz faltas. 37 que os dois têm nesse Campeonato Brasileiro. Galerinha, tá indisciplinada pelos lados do Atlético. Quem é o primeiro time? Oi? O primeiro time? Indisciplinado. Mais indisciplinado? Vou conferir para você. Boa. Só um outro detalhe aqui sobre estatísticas de cada um dos clubes envolvidos nesse jogo de amanhã, 9h. O Internacional do Cudê, ele ainda não venceu no Brasileiro, escalando jogadores alternativos, né? Como a gente tinha falado. Em 4 partidas, nas quais o Cudê optou por poupar atletas titulares, em nenhuma equipe conquistou os 3 pontos. A matéria tá lá no nosso portal de O Tempo Esportes, otempo.com.br/esportes. São 5h32. Ô, Matheus, daqui a pouquinho você volta com mais o Galo, beleza? Volto sim, Rafa. Só para responder a Admar Oliveira sobre qual é o time mais indisciplinado desse Campeonato Brasileiro, Goiás. 405 faltas. Nenhuma surpresa. Nossa, é o time mais pegador. Do Goiás, eles entraram nesse esquema de jogo e é só porrada. O Goiás é um time argentino dos anos 80 jogando o Brasileirão, bro. É mesmo. É meu time predileto nesse momento do Brasil, é o Goiás. Olha aí. Estão tentando se segurar desse jeito aí, né? Arrumaram o esquema de jogo. Vai na pancada. E eles vão mesmo. Vão. É verdade. Pelo amor de Deus. Gente, infelizmente perdemos o contato com o Breno Galante. Vamos ver se a gente consegue retomar até o fim do programa. O Matheus volta daqui a pouco com mais do Atlético.